Aonde começa a contratação? Aí tem gente que acha que a contratação começa, por exemplo, Jacques, quando eu faço entrevista começa a contratação. E não é. Se você acha que a contratação inicia na entrevista, você está errado, literalmente. Isso posso falar tranquilamente. Porque eu já vivi, mandava em um monte de gente dentro da empresa, tu entrevistar 5, 7, 10, 12, 2 dias, perder 2 dias, cara, fazendo entrevista e não servir para nada. Contratar gente que não funciona, gente que não está engajado, gente que não tem determinação alguma. Pessoas que não estão nem aí para fazer o negócio. Então assim, para que vocês tenham mais resultado dentro desse processo, vocês precisam acertar na contratação. Então, se você contratar bem, para e pensa comigo agora assim, sabe aquela pessoa que você contratou que deu muito certo? Imagina você sempre contratar assim. Querem saber como é que faz para contratar sempre gente que realmente está engajada com a parada? Então, agora eu vou passar uns passos para vocês. Primeira coisa, você precisa definir o que você quer ou quem você quer contratar. Então a gente vai definir agora o perfil dessa pessoa. Então a primeira coisa, definir o perfil de quem será contratado. Se vocês querem escrever, esse é o momento. Então, definir o perfil de quem será contratado. Isso vai ser dividido em alguns passos, não é só a idade, é bem mais que isso. Então tem o perfil base, que eu chamo que é a base para qualquer coisa. Então é homem ou é mulher, tem até 20 anos, até 30, tem que ter mais de 50, então se tem idade, coloca ali, se tem esse requisito. Eu nunca trabalho com esse requisito, mas se tem idade, coloca ali, porque às vezes tem uma condição de trabalho mais pesada e às vezes não dá para pegar uma pessoa de muita idade, ou coisa do tipo. Então assim, bota lá, idade, casado, separado, mora na tua cidade ou não, tem que ser de longe, não pode ser de perto. Então, coisas assim básicas que são mais geográficas, vamos botar assim. Então, essa é a primeira base para você definir. Você ainda nem começou a fazer esse descritivo, isso é só tipo título, isso que eu estou falando. Tipo, que tipo de pessoa que tu quer. Depois, você vai entrar especificamente nas competências, presta atenção, competências técnicas. Então, depois que você sabe se é homem ou se é mulher, se essa pessoa, além de ser homem ou mulher, mora na tua cidade ou não, se essa pessoa tem tantos anos de idade ou não. Depois que tu tem isso, você vai definir as competências técnicas. Por exemplo, vamos lá então, lá com a Salete Jorix, lá que está o nome, lá com o seu Adélio, o que eles precisam de competência técnica? A pessoa talvez precise entender de solda, talvez a pessoa precise entender de esmerilho, talvez a pessoa precise entender de algumas coisas específicas. Lá com a Alessandra, por exemplo, que está super feliz dando risada. No caso da Alessandra, a pessoa precisa entender de costura. Isso é um pré-requisito técnico, senão não serve. Entende? Imagina, ela tem uma facção de costura e a pessoa não sabe o que é a máquina de costura. Então você precisa definir as competências técnicas de execução. Quando a gente define as competências técnicas, tipo, você é de escritório, o que é isso? Entender de Office, entender de Excel, entender de Word, de e-mail. Precisa ser uma pessoa que sabe escrever muito bem. Então a pessoa precisa ter uma competência técnica que é entendimento de português. Entende? Então tenha um mais detalhado. Isso não é uma listagem para a empresa. É uma listagem por vaga. Você está entendendo? É uma listagem por vaga. Obviamente, tem coisas que se repetem, tá? Não estou imaginando que vocês vão achar 773 listagens distintas. Mas você vai ter uma listagem para cada vaga. Então você vai ter a vaga, por exemplo, costureira é uma coisa, pedreiro é outra coisa, serralheiro é outra coisa, administrativo é outra coisa. Para cada uma você vai ter todos os detalhes que você quer como ideal. Não é, se for mais ou menos. Não, quanto mais ou menos tu for, mais lixo vai dar. Mais porcaria dá na contratação. E não é culpa alguma de quem é contratado, é culpa total sua. Total sua. Se você contratar errado, é porque você nem sabia quem. Normalmente, eu vou dizer que mais de 50% do erro de contratação não está lá na entrevista, está antes da entrevista. Você chega na entrevista e nem sabe o que tu quer com o cara. Tu entende? É sorte. É loteria. É jogar no bingo isso? Não. Se você tiver detalhadinho, ponto a ponto, dentro dessa ficha, as competências técnicas, eu já vou te ensinar como a gente validar isso, você vai muito mais longe. Mas não é somente competências técnicas. Agora o próximo passo, você já botou lá as primeiras, essas são as segundas e agora a terceira. As competências comportamentais.
Como é que é o comportamento da pessoa? Ela chega e nem olha na tua cara e você quer pegar ela de vendedora? Não vai dar. Então, sim, essa é uma competência comportamental. Então, eu preciso de uma pessoa que seja engajada com a equipe, seja uma pessoa participativa, que não tem medo de agir. Ou não, eu preciso de uma pessoa focada, séria, para não se distrair com nada porque ela precisa estar ali. Não, eu preciso de uma pessoa que, tipo, é uma pessoa proativa, ela pega e faz, e vai, e faz e acontece, é uma pessoa com muita ação. Então você vai botar todas essas competências. E não é para chegar na entrevista depois, ó, presta atenção, não é para chegar depois da entrevista. Ei, você é uma pessoa comprometida? Ela vai dizer que sim, parabéns, você conseguiu. Daí ela vai dizer, você é uma pessoa engajada? Sim. Você é uma pessoa, sim. Ela vai responder sim para tudo. Então quanto mais claro está aqui, mais fácil é você descobrir sem precisar chegar na entrevista, sem ter ideia de como contratar, e simplesmente não precisar pedir na lata. Você descobre por outros meios. E agora eu vou mostrar como a gente descobre algumas coisas por outros meios. Então, beleza, você definiu a jossa da vaga detalhadamente entre, só para a gente de novo se localizar, é homem ou mulher, que idade que é, de que cidade que mora. Segundo ponto, competências técnicas. Essas competências técnicas não sabe Word, Excel, tralala. E depois as competências comportamentais. Anexo a isso, você tem que botar uma coisa que é básico em toda empresa, e eu garanto que você tem, e agora vai doer. A listagem detalhada das atividades dessa pessoa. Pensa assim, ó, você está contratando alguém, se você não sabe, por exemplo, se você não sabe os detalhes de que tipo de pessoa que é, as competências técnicas, nem as competências comportamentais, nem a listagem de atividades, cara, se você acertar a contratação, é sorte. Já parou para analisar isso?